Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos lá na nossa aula de História. Agora vamos passar para o capítulo 4, já iniciando agora nossos novos conteúdos e já avisando para vocês que ao final tem uma atividade, tá? E na próxima semana nós vamos já finalizar esse assunto e fazer a correção dos nossos exercícios, certo? Então, gente, só para lembrar vocês, o nosso quarto capítulo, ele virá com o tema O Crescente Fértil, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a viajar um pouquinho pelas sociedades que passaram, né? Aí nessa região do Crescente Fértil, que é conhecido como a Mesopotâmia, né? Uma região rica, porque ficava justamente entre rios, né? O rio Tigre e o rio Eufrates, e o rio Eufrates. E vocês vão conhecer aí com o passar das nossas aulas, correto? Então, assim, para vocês lembrarem, as páginas que nós vamos nos ater hoje é entre as páginas 43 a 44, tá? Observem bem essa imagem para vocês verem que essas sociedades eram sociedades bem desenvolvidas. Tanto é que a gente percebe que justamente aí você vai perceber que tem, né, toda uma civilização que já viveram aí, né? Então, assim, a partir do momento em que esse homem ele descobre, né, que ele deixa de ser andarilho, com as palavras que a gente diz, mas que na verdade seria nômade, né, que vivia mudando de uma região, ele passa a descobrir que ele pode plantar, e a partir do momento que ele passa a plantar, ele pode se estabelecer. E foi o que aconteceu. Aí ocorre o surgimento das primeiras cidades aí, tá? Que é que nós vamos viajar agora para a Mesopotâmia. Então, conceito de sociedades hidráulicas, que são essas sociedades que justamente cresceram às margens dos rios, né? As civilizações hidráulicas são aquelas que se desenvolveram na antiguidade, aproximadamente 3000 a.C. a 1000 a.C., às margens dos rios, né? Por isso que elas foram chamadas de sociedades hidráulicas, tá bom? Aí, o rio, né? Um dos rios que fizeram com que essas sociedades se desenvolvessem, que é o rio Tigre, né? E também tem o rio Eufrates, tá? Esses rios, na verdade, eles funcionavam como oásis, porque essa região, geralmente da Mesopotâmia, são regiões que têm muitas partes desérticas, tá? Então, para essas sociedades poderem se desenvolver lá, foi muito difícil para eles, porque justamente eles tinham que procurar esses oásis. O que é oásis? São regiões dentro de uma área desértica que pode se encontrar água doce. Aí tem o significado da palavra Mesopotâmia, que é essa região verdezinha que vocês estão estudando, tá? O significado dela é terra entre rios, tá? Porque justamente ficava entre o Eufrates e o rio Tigre. E aí, por isso esse nome Crescente Fértil, né? Essa, como vocês podem imaginar, ver aí nessa imagem, é essa parte esverdeada, né? A região aproximadamente do Crescente Fértil. Essa região passava por cima da Síria, do Líbano, de Israel, do Egito. Por isso que essas sociedades, elas de alguma forma tentaram se organizar e elas entraram muito em conflito por conta da disputa dessas terras. Atualmente a ocupação da Mesopotâmia, os países que estão em cima delas é a Síria, o Iraque e a Turquia, tá bom? São as sociedades que mais, hoje em dia, ocupam mais parte desse território do que restou, tá bom? Aí nós vamos avançar um pouquinho aqui. Chegamos ao Egito, né, que foi uma das sociedades que se desenvolveu nessa época, tá? Como vocês conseguem observar,
os egípcios deixaram um legado muito grande para a história da humanidade. Por exemplo, os egípcios foram os primeiros a abrirem os corpos de seus falecidos e aprenderem a técnica de embalsamar os corpos. Então, outras coisas que chamam a atenção as esfinges, né, as pirâmides que eles geralmente produziam, aonde servia de templos ou então de tumbas, né, aonde geralmente faraós ou pessoas ricas eram sepultadas. É o que vocês conseguem ver nessa imagem aí, tá? Então, assim, os egípcios foi uma das civilizações que mais se desenvolveram, né? Tanto que se vocês lembrarem, na aula passada eu falei dos hieróglifos ou hieroglifos, né? Que foram o primeiro tipo de escrita desenvolvida lá e que só era feita pelos sacerdotes, né? Então, o Egito ele vai se destacar muito nessa época, porque justamente eles foi, né, uma das primeiras civilizações que desenvolveu um sistema de escrita, né? Então, assim, a partir do momento que ele desenvolve esse sistema de escrita, ele também vai crescer nos estudos, ele vai desenvolver, aí ele vai melhorar cada vez mais suas técnicas, né? Ó, a perfeição dessa imagem, né? Quando a gente olha para ela, né? Muito interessante. Na medicina, os egípcios. E mais uma curiosidade, gente, os egípcios eles eram encantados com gatos, né? Tanto que quando vocês observam os deuses ou então qualquer coisa que represente os egípcios, eles pintam muitos olhos bem de negro, que é para justamente ficarem muito parecidos com os gatos, porque eles gostam muito. Também temos aí a Palestina, que foi uma dessas cidades que se desenvolveram, né? Tá aí um pouco, vocês vão entender um pouquinho desse conflito, né, que existe entre Israel e a Palestina, porque também Israel também está próximo dessa região, né? Então, a Palestina também foi uma das cidades que se instalaram, né? A sociedade que se instalaram. E uma das mais famosas é a Babilônia, né, gente? A Babilônia, aí do rei Nabucodonosor, e outros reis que passaram por essa sociedade, e que é uma sociedade que, de certa forma, ela ainda levanta muitos questionamentos, muito debate, se realmente existiu, se realmente não existiu. Mas aí quando a gente pega os relatos bíblicos, né, que é a fonte, a Bíblia relata muito, né, de vários acontecimentos que aconteceram na Babilônia, como por exemplo a construção da Torre de Babel, Sansão, Dalila, né, alguns personagens bíblicos passaram por essa sociedade, tá? E a Babilônia teve 2 impérios. Vocês vão estudar ainda sobre essas sociedades. Agora estou dando um apanhado geral para vocês só terem noção, tá bom? Aí nós vamos avançar para mais uma cidade aqui. Mais uma sociedade, os assírios. Justamente os assírios vão ser um povo guerreiro, né? Que justamente vão se destacar principalmente nas técnicas, né? Assim, dentre esses povos, segundo os historiadores, ninguém se destacou mais do que os assírios. Eles eram perfeitos na técnica de lutar, de utilizar, né? Porque justamente eles desenvolveram, a partir da idade dos metais, eles vão ser os povos que mais vão desenvolver tipo de armamentos usando os metais, que favoreceu de alguma forma eles, a sociedade deles. Também temos os caldeus, né? Os caldeus foram um dos povos. Gente, aqui eu não estou citando todos os povos não, tá? Porque passaram muitos povos pela região da Mesopotâmia. Sempre foi uma região, por isso que ela sempre foi uma região de muita disputa, de muito conflito, porque como eu falei para vocês, ela era banhada por 2 rios, né? Então esses rios eram oásis dentro de uma região desértica, de um grande deserto, que geralmente as pessoas que viviam naquela época lá tinham que andar muito para poder encontrar um oásis desse, tá?
E aí, como vocês podem observar aí nos caldeus, vocês vão ver uma cidade bem desenvolvida, com templos, palácios, né? Mais atrás é uma continuidade da cidade na outra margem do rio, e assim os povos caldeus também se desenvolveram aí, deixaram seu registro. A economia de modo de produção asiática, tá? Essa parte da economia de modo asiático, a gente tem que tomar muito cuidado para justamente entender como é que era que se dava essa economia. Essa economia se dava da seguinte forma: a economia de modo de produção consistia na agricultura e no comércio. Então, ela era uma inspiração nas sociedades asiáticas que já existiam, como por exemplo lá a China, né? Que a China já existe desde que o mundo é mundo também, né? Foram uma das primeiras sociedades a se desenvolver. Então, esse modo asiático se baseava no modo de produção, que era a agricultura. Aí, como vocês podem ver no lado esquerdo, representada na figura que representa os egípcios, né, aí plantando provavelmente o trigo, que era muito comum naquela época para fazer o pão. E do outro lado, do lado direito, vocês vão ver o comércio, que existia um comércio naquela época lá, só que esse comércio, ele não era um comércio propriamente dito de dinheiro ainda. Circulavam-se moedas inicialmente, né? De ouro, de prata, de bronze, porque lembrando que a gente está saindo da idade dos metais. Então, geralmente era dessa forma que era feito o comércio, tá? Ou por escambo, troca de mercadorias, né? Só que o escambo mesmo, ele é mais certo, mais válido para lá da escrita, lembra? Para a pré-história. Também, a organização do sistema do trabalho. O sistema de trabalho era de servidão coletiva. Como é que se dá esse sistema de trabalho? Ele se dá justamente porque eles trabalhavam sempre para um senhor, como vocês conseguem ver nessa imagem, e aí, a partir do momento que eles produziam, eles tiravam um excedente para eles e geralmente pagavam também tributos para o Estado, porque justamente já desde essa época aí, já se para o Estado poder se manter o privilégio da classe dos mais abastados, justamente tinha que ter quem produzisse. Então, desde essa época a gente já via aí as desigualdades sociais, né, rasgadas aí. E a religiosidade, como é que era? Ela era politeísta, ou seja, acreditavam em várias divindades com diversas personalidades, individual que, segundo os antigos, tinham vontade própria sobre os homens. Ou seja, o que quer dizer nisso aqui? Que essas divindades, elas justamente, elas eram geralmente pensadas, né? Elas eram acreditadas, porque eles acreditavam que esses deuses, nada mais, nada menos, eles eram representações dos sentimentos humanos, né? O que vocês conseguem ver aí nessa imagem, alguns deuses representados na figura de homem e às vezes assim também representado com partes de que fazem lembrar animais, pássaros, né? É o que vocês conseguem observar aí, tá certo? Vou avançar um pouquinho. Aí nós temos a característica do politeísmo. Quais eram essas características? Era o culto às forças da natureza, como eu falei para vocês, e deuses com sentimentos humanos. Foram as duas características que mais se destacaram. Crianças, lembrando que não esqueçam de estudar o livro, tá? Que todas as atividades, as avaliações vão ser cobradas dentro do livro. Essa parte aqui que a gente está fazendo da videoaula é mais para vocês terem contato com o livro, tá? E a gente está determinando de onde até onde a gente trabalhou no capítulo para vocês poderem se encontrar. De que página até que página, lá no início, no primeiro slide. Então, os deuses mesopotâmicos, né? Aí nós vamos começar a fazer um passeiozinho por esses deuses, e esses deuses foram de várias sociedades, tá? Não pode só se prender a uma aqui, tanto que nem é o caso, é só para vocês terem contato com esses deuses. Aí eu vou começar a falar enquanto a gente coloca aqui mais um pouco da nossa música para a gente curtir, tá bom? Então,
Amun, né? O Amun, eles acreditavam que ele era o Deus Pai, né? E que ele era o criador de tudo, né? Então, ele foi muito cultuado entre os caldeus. O próximo deus é Ita, a deusa do amor. Se vocês lembrarem, em outras civilizações teve Afrodite, teve Vênus, teve outros deuses também, que eram deusas do amor, né? Mas é uma figura personificada na figura da mulher, né? Do amor. Então, é muito viva essa ideia nas sociedades clássicas da valorização da mulher. E vocês conseguem ver que os desenhos não são tão perfeitos, né? Porque esses desenhos, essas esculturas, na verdade, elas vão começar a se aperfeiçoar somente no renascimento cultural, tá? Lá no sétimo ano vocês vão estudar isso. Outro deus é o Enlil, deus dos ventos, tá? Foi um outro deus que se destacou naquela época, né? Mais uma vez aí um deus que tem as características de forças da natureza, né? Como eu havia falado a vocês. Aqui o Shamash, que é o deus Sol, né? E ele foi cultuado muito nas sociedades assírias, né? Pelo povo assírio. Justamente porque eles acreditavam que Shamash era o deus Sol, e o Sol a gente sabe pela magnitude do Sol. Então isso encantava muito eles. Então eles acreditavam que Shamash era acima de Shamash não tinha mais nada, né, no universo. E realmente quem se olha daqui da Terra, a ideia que você tem é que não há nada maior no espaço do que o próprio Sol, né? Então, e tem aqui a Enki. A Enki é a deusa das águas. Viram que saímos do Sol, agora vamos para a água. Por isso que eu quis pegar assim, basicamente um e outro elemento para mostrar para vocês poderem se encontrar, tá bom? E aí depois da Enki, nós vamos falar um pouquinho do sistema político que era centralizado na mão do rei, tá? Então, o rei, o líder, e geralmente era baseada numa monarquia teocrática, ou seja, esse líder, esse rei, esse ancião, seja lá qual for a sociedade, ele tinha o poder político, religioso, tá? Ele era visto pela sociedade como se fosse uma divindade, tá? E a organização social, como eu falei para vocês, na maioria das sociedades, era o rei ou o imperador. Em segundo, na pirâmide, era a nobreza, também que tinha direitos, os sacerdotes, e por último, os guerreiros, que eram as pessoas que faziam parte da população. Vale lembrar que essas primeiras sociedades, elas viviam em eterno conflito, né? Por isso que os soldados, como eu falei para vocês, vai ser a formação que vai se dar, a primeira formação de Estado, né? A criação dos soldados também, para ajudar nisso. Gente, ao finalzinho eu deixei um exercício, tá? Que é para vocês estarem me respondendo e entregar-me no nosso próximo encontro. Não esquecendo que esse exercício é para ser copiado no caderno, tá? E quando nós nos reencontrarmos, eu vou pedir todos esses exercícios, e esses exercícios com certeza vão estar somando ponto para somar na prova de vocês, tá? Então, o que acontece? Eu estou deixando aí 5 questões. A primeira diz a seguinte: a partir da observação do livro e slide, copie e responda as seguintes questões em seu caderno, deixando para responder 3 linhas em cada pergunta. Mantive o mesmo padrão de resposta. Explique o conceito de sociedades hidráulicas. Qual o significado da palavra Mesopotâmia? Terceiro, qual é o sistema político dos povos da Mesopotâmia? Quais as características de politeísmo? E o que é politeísmo? Tá? Basicamente, gente, é isso. Eu quero que vocês não esqueçam, tá? De ficar atentos, de estarem lendo e respondendo os exercícios do livro também, que quando nós voltarmos, nós vamos ter muito trabalho a fazer, tá bom? Sendo assim, galera,
Eu agradeço vocês a atenção por mais essa oportunidade e eu espero a gente nos encontrar nas próximas oportunidades. Até mais e um abração, galera.